Descobriu de lona é circo, descobriu é pulando a cerca. Um grande programa de televisão, um pequeno programa de televisão, uma grande bandeira. Hoje, 25 de outubro de 2013. Mais uma vez, vamos pular a cerca na Semana Universitária da Universidade Federal Fluminense. Isso mesmo, estão em outro estudo, que um prédio novo aqui no Gaguatá. Gaguatá, Niterói, Brasil, para quem não sabe. Olha só, o Pulando a Cerca é uma grande homenagem à população brasileira. O apresentador do Pulando a Cerca sou eu, Daniel Suturianski, médico. Tá bom. Hoje, nós convidamos o simpaticíssimo, o cultíssimo, o gostosíssimo jornalista Oswaldo Maneschi. Olha só que beleza, ó, tá aparecendo. Bom, o tema desse programa de hoje, aqui na Semana Universitária 2013, é o poço ou o campo de Libra, poço de petróleo, que foi leiloado segunda-feira. É um tema que merece reflexão. O Zécio, pode mostrar o cenário aqui em frente? Por favor. O cenário aqui em frente exatamente parece o Brasil. Lá fora, um grande jardim e grades e um belo jardim lá fora. E aqui com grades. Interessante a metáfora, não é? Pois é. Vamos dar a palavra para o Oswaldo Maneschi. Primeiro, Oswaldo, que foi o leilão do poço Libra? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, agradecer as palavras elogiosas aqui do nosso apresentador. Simpaticíssimo, olha só. Simpaticíssimo. Gostosíssimo. Gostosíssimo, olha só. Teusudíssimo. Olha só, Daniel, você está me perguntando o que foi o leilão de Libra, que foi feito agora na segunda-feira, dia 21 de outubro agora desse ano, né? Eu não tenho a menor dúvida. Foi um dia de luto para todos os brasileiros. Eu digo, carregando um pouco nas tintas, foi um dia, talvez, entendeu? De uma derrota para o povo brasileiro, porque nós, brasileiros, entregamos um campo de petróleo de 8 a 15 bilhões de barris de petróleo, um campo de petróleo, a maior descoberta de petróleo no planeta nos últimos 20 anos, descoberta esta feita pela Petrobras. Nós entregamos 60% desse campo de petróleo para empresas estrangeiras, chinesas, anglo-holandesa e americana-francesa, que a Total foi vendida. Era uma estatal francesa que foi vendida e foi comprada pelo grupo Rothschild. Então o Brasil abriu mão de uma imensa riqueza que poderia ser 100% do Brasil. Um dia de luto. Eu sei que o campo de Libra foi exploração, prospecção da própria Petrobras. Eu acho que o leilão de Libra não teria de ser o poço de Libra poderia ser feito uma partilha entre a Petrobras e o governo do Brasil. E resolvia a questão e ficava 100% aqui. Perfeito. Exatamente isso. O que é?
Então a gente tem que ver primeiro pelo que nós temos no Brasil em matéria de lei de petróleo. Então vamos para a primeira lei de petróleo que nós tivemos aqui, começando na década de 50, com a lei 2004, assinada pelo presidente Getúlio Vargas, em cima de uma campanha nacional que mobilizou, talvez tenha sido a maior campanha cívica desse país, uma das maiores, junto com as diretas e tal. Nós tivemos outras grandes campanhas também, mas que foi a campanha do Petróleo é Nosso. Foram constituídos milhares de comitês em diversos municípios, em diversas cidades brasileiras, porque havia uma discussão nacional, que foi de 46 a 54, uma discussão sobre o petróleo do Brasil, porque naquela época o Brasil era proibido de ter petróleo. Tem um livro clássico que eu recomendo a todos os nossos telespectadores, escrito pelo escritor Monteiro Lobato, um grande nacionalista, e Monteiro Lobato escreveu um livro chamado O Escândalo do Petróleo e Ferro. Então, para a gente entender um pouco o que foi a campanha do Petróleo é Nosso, além da própria campanha em si, a gente tem que ver o que era aquela realidade. Mas, enfim, o Brasil inteiro se mobilizou em torno desta campanha e isto resultou no monopólio estatal de petróleo feito em 2004 por Getúlio Vargas. Se me permite. E a criação da Petrobras. Pois não. Se me permite, nesse tempo, antes, um famoso geólogo americano chegou no Brasil e disse: o Brasil nunca vai ter petróleo. Mr. Link é o nome Exatamente. desse geólogo. E o Monteiro Lobato colocou o seguinte: o primeiro poço de petróleo no Brasil foi em Alagoas. Aí o Monteiro Lobato, metaforicamente, ironicamente, falou: as vacas sabem que tem petróleo no Brasil, o americano não sabe. As vacas nessa fazenda não bebiam água porque tinha petróleo, é ruim. O petróleo se rompe pro... Você era ruim. E o americano, as vacas sabem, o americano não sabe. Começou assim. Pois é, isso foi uma discussão histórica que resultou, como eu estava dizendo, na criação da Petrobras em 1954. E daí, até 1998, nós tivemos a construção da Petrobras. Agora é importante que as pessoas compreendam também, o nosso telespectador, principalmente os mais jovens, que não sabem dessa história direito, que em função, inclusive, da própria criação de Petrobras, o presidente brasileiro da época, o criador da Petrobras, o presidente Getúlio Vargas, deu um tiro no coração e, entre outras coisas, está lá assinalada na carta testamento dele, exatamente a saga da criação da Petrobras, porque ele criou a Petrobras e a reação internacional à criação da Petrobras foi muito grande, que o Brasil tinha uma... Nesse esquema atual, o Brasil tinha um papel. O papel do Brasil era ser reserva dos Estados Unidos para futuramente, quando não tivesse mais petróleo no Oriente Médio, eles virem aqui sim explorar o petróleo do Brasil. E essa é a história. Bom, como eu estava dizendo, a lei de criação da Petrobras, ela foi quebrada, ela foi eliminada sem discussão da população brasileira, sem discussão, sem a mídia já escondendo esse assunto. Ela foi quebrada em 1998 pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele criou uma nova lei de petróleo que previu as concessões de petróleo. Foi quando começaram, na verdade, foi criada a Agência Nacional de Petróleo e começaram esses leilões de petróleo. Então, para vocês terem ideia do mal que essa lei causa ao Brasil, hoje, por exemplo, a empresa anglo-holandesa Shell tem campos de petróleo na Bacia de Santos, na Bacia de Campos. O Brasil se tornou autossuficiente em petróleo pelo trabalho da Petrobras, ainda no regime do monopólio, e principalmente pela descoberta do petróleo no mar, em Campos. Isso é da década de 70, a maturação foi muito grande, o Brasil chegou à autossuficiência já no ano 2000, 2000 e pouco, de petróleo, porque quem é jovem não sabe disso, mas nós já vivemos crise terrível no Brasil, quem viveu a década de 70, no primeiro impacto mundial do petróleo. Para vocês compreenderem, o petróleo, antes de 74, o petróleo era cotado internacionalmente na faixa de 3, 4 dólares o barril. E isso explodiu com a guerra em 74 entre árabes e israelenses, e o petróleo já naquela ocasião foi o primeiro choque do petróleo. O petróleo chegou a quase 100 dólares, não, além de 100 dólares, passou de 100 dólares já naquela ocasião. Bom, por conta disso, nós vivemos uma crise terrível, a gasolina foi racionada no Brasil, os postos de gasolina fechavam, a gente não podia pagar gasolina com cartão de crédito,
Foi uma crise muito grande e o Brasil, esse rombo que nós temos nas contas externas, foi exatamente causado por causa de quê? De petróleo. O Brasil continuou importando uma quantidade estúpida de petróleo, nós não produzíamos internamente o petróleo que consumíamos e isso aumentou e muito a dívida externa do brasileiro. Bom, a Petrobras foi à luta, o governo brasileiro foi à luta e depois de Campos chegamos à autossuficiência em petróleo. O Brasil não precisou mais importar, não precisou mais gastar divisas com petróleo. Bom, e em 98 o presidente Fernando Henrique Cardoso acaba com o monopólio estatal do petróleo, falando que havia necessidade de criar parcerias, mais concorrência nessa área, que ia ser muito melhor para o Brasil, etc, 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 etc. E vieram as estrangeiras. Hoje nós temos operando no Brasil umas 15 empresas, 12 empresas estrangeiras nessa área do petróleo. E tem uma coisa absurda na legislação brasileira, porque o cara que, feito a Shell hoje tira 60 mil barris de petróleo de Campos. Quem descobriu Campos? Quem descobriu que tinha petróleo foi a Petrobras. E de repente com essa lei das concessões, de se promover esses leilões, a Shell se candidatou, sabia que ali era a zona do Agrião, tinha petróleo mesmo, foi lá e, opa, me dá esse tasco aqui que eu quero. E outro pegou aqui, essas empresas foram, a Chevron, Exxon, todos os British Petroleum, todas elas foram chegando e cada uma foi pegando o seu pedacinho e começaram a produzir petróleo aonde? Onde a Petrobras tinha descoberto. Então nós, na verdade, abrimos mão do nosso petróleo porque é uma coisa que é necessário que o nosso telespectador entenda. Essa empresa que extrai o petróleo, a Shell, hoje tirando 60 mil barris, hoje cotada a $115 o barril de petróleo, está de novo muito alto o preço do petróleo, ela exporta esse petróleo e só paga ao Brasil uma merreca, literalmente uma merreca em impostos, entendeu? Algo em torno, se eu não me engano, de 23%, incluindo depois de renda, e mais o royalty. Isso também dentro desse 10% de royalties, nessa lei anterior à do Fernando Henrique Cardoso. Então, aconteceu um fato novo no Brasil, que foi em 2008, a Petrobras, novamente a Petrobras, que conhece a geologia do Brasil, conhece informações de anos, 60 anos de perfurações, de pesquisas no subsolo do Brasil, a Petrobras descobriu uma nova fronteira mundial de jazidas de petróleo, que é o chamado pré-sal. O que é o pré-sal que a gente tanto fala? Eu não sei se o telespectador tem noção. Nós temos África aqui do lado, olha o mapa mundi aí, se tiver um mapa mundi à mão. A África está aqui, o Brasil está aqui no mapa mundi. Só que Brasil e África, na Pangeia, estavam juntinhos. E progressivamente, e continua se afastando, anualmente há um afastamento de alguns centímetros por ano, aí você bota milhões de anos, que em geologia a gente só fala em termos de milhões e milhões de anos, a África e o Brasil foram se separando, tanto é que se você prestar atenção, o traçado do litoral brasileiro encaixa certinho ali dentro da África. Façam essa experiência, juntam as duas coisas, vocês vão ver que uma coisa encaixa na outra. Mas foi progressivamente se afastando os dois continentes e existiu um mar interno entre o Brasil e a África, existiu um mar que hoje é o Oceano Atlântico, mas já foi menor esse mar. E com essas mudanças geológicas, climáticas, etc. O petróleo só se forma no fundo do mar. São corpúsculos marinhos, são algas, peixinhos, plâncton, essas coisas todas que vão se depositando no fundo do mar. Se degradam ao longo de milhões e milhões e milhões de anos. Bom, então formou-se esse mar interno, houve esse afastamento e a Petrobras descobriu essa nova fronteira que chama-se pré-sal. Por que pré-sal? Em geologia se vem de baixo para cima. Fala-se pós-sal e pré-sal. O petróleo de Campos, para o nosso telespectador entender, está tem a superfície do leito marinho. Tem um mar, no fundo do mar tem um leito marinho, tudo bem. Então, pegando essa primeira etapa de subsolo marinho, nós temos o que nós chamamos de pós-sal. Aí tem essa camada de sal, que é do antigo mar que existia entre o Brasil e a África, e lá no fundo está depositado esses corpúsculos marinhos que se tornaram petróleo. E o pré-sal é mais uma dádiva da natureza, Daniel, para o Brasil. Dizem que Deus é brasileiro. O pré-sal, de cara, hoje já tem descobertas 60 bilhões de barris de petróleo. Libra se fala em 15 bilhões de barris de petróleo. Hoje,
com as perfurações que já foram feitas, a maior parte delas feitas pela Petrobras, diga-se de verdade, de passagem, porque tem uma nova lei. Hoje já se tem 60 bilhões de barris de petróleo no pré-sal e mais 15 bilhões de barris de petróleo no pós-sal, que ao longo desses 15 anos a Petrobras foi pesquisando e formou-se uma reserva de 15 bilhões. Então eu digo que o Brasil está de luto porque só o campo de Libra, só este campo de Libra, tem 15 bilhões de barris de petróleo e a lei que se criou depois da lei do Fernando Henrique, aí tem a terceira lei que foi criada pelo Lula, que aí é a nossa terceira lei do petróleo, que é a lei de partilha que se fala hoje. O que é a lei de partilha? Se tem o petróleo e faz-se a partilha, o modelo da Noruega, que foi a Dilma, a presidente Dilma, inclusive, que trouxe isso, formou-se uma comissão no governo brasileiro, levou 3 anos estudando esse assunto, criou essa lei de partilha que é de 2000 e... Agora é recente, 2010, 2011, que foi feita essa lei da partilha, já depois da descoberta do petróleo, e em função da descoberta do petróleo e do pré-sal, dessa quantidade enorme de petróleo, fez-se a lei de partilha, porque a lei de concessão é uma coisa que só se entende em termos de neoliberalismo, que é uma absoluta abertura do Brasil às empresas estrangeiras, porque a diferença básica é o seguinte, na nossa Constituição está consignado lá que os bens do subsolo do país pertencem à União, então pertencem a todos nós brasileiros. Todos nós brasileiros somos os donos do que está no subsolo do Brasil. Só que a lei de concessão do Fernando Henrique diz o seguinte, criou-se uma aberração jurídica. Enquanto o petróleo está no subsolo, como diz a Constituição, é da União. A empresa que o tira do subsolo se torna a dona do petróleo. Isso é um absurdo em todos os sentidos, mas o Congresso aprovou o fim do monopólio estatal, aprovou essa lei absurda do Fernando Henrique Cardoso, como aprovou também agora a lei da partilha com o Lula. Agora, partilha, que baseado no modelo norueguês, diga-se de passagem o seguinte, país nenhum que tem grande quantidade de petróleo aceita abrir mão disso para outros. Partilha, mas é o seguinte, a empresa estatal, a empresa que está sendo criada agora, a Petrosal, em função da lei da partilha, que vai controlar e administrar a produção desse petróleo, mas a lei da partilha, nos países de onde o Brasil foi, digamos, beber na fonte dessa lei, o país, o dono do petróleo, fica com a parte do leão, não entrega os dedos junto com os anéis. E foi o que o Brasil acabou de fazer. Porque, olha só, gente, vamos ver o que foi o que aconteceu segunda-feira passada, telespectador. A presidência da República foi para a televisão para dizer que foi uma coisa maravilhosa e que ela disse com essas palavras, 85% da riqueza do pré-sal vai ficar no Brasil. Isso não é correto. É uma conta de somar simples. Se 40% ficaram com a Petrobras, primeiro porque ela é operadora de 30% do campo e ela entrou com um pedaço do bônus exigido pelo governo para entrar, que foi de 15 bilhões de reais, então ela pegou mais 10% do campo, então a Petrobras ficou com 40% do campo. 60% do campo foram 20% para a Total, 20% para a Shell, 10% para a Sinopec chinesa e mais 10% para uma outra, que é uma sigla, também empresa chinesa. Então os chineses ficaram com 20%, a Shell com 20% e a Total com 20%. Então como é que 85% da riqueza do petróleo vão ficar no Brasil se 60% já estão na mão da gringalhada lá? Então a presidente precisa refazer essas contas, que essa conta dela não está certa. É um negócio complicado. E por isso que eu digo e repito, foi um dia de luto a segunda-feira. Você me perguntou o que era de Libra, eu já te contei a história quase toda. Pois é, olha só. Vamos lá. O seguinte, a partilha que o Brasil achava correto entre a Petrobras e o governo brasileiro, BNDES, qualquer coisa do tipo. Ora, se tem financiamento para explorar o petróleo de Libra, o próprio financiamento dá em troca o petróleo. Olha, não faz nenhum sentido que o Brasil acabou. Primeiro que não foi leilão. Leilão pressupõe lances, disputa. Houve alguma disputa? Claro, tinha um consórcio que se formou.
Agora tem uma coisa que é fundamental que se entenda, Daniel. Quando o Lula, e foi feita a legislação da partilha lá atrás, existe o artigo 12 dessa lei de partilha, 12 mil, não entendo muito, não gravo muito número de lei não, mas a lei da partilha, que é essa última que está em vigor aqui no Brasil, o artigo 12 prevê o seguinte: quando for caso de soberania nacional, quando for interesse estratégico do Brasil, o governo pode contratar a Petrobras, botar a Petrobras dona integral do bem da partilha, entendeu? E aí a Petrobras contrata as operadoras para tirar e toma conta. A Petrobras fica tomando conta em vez de ficar metendo a mão na massa, vai administrar isso junto com a Petrosal. Então, primeiro que também já ficou uma coisa meio confusa, porque se nós temos a Petrobras, para também criar uma Petrosal. E tem uma outra coisa gravíssima. Essa é mais grave ainda que dessa famosa Petrosal, que as pessoas não estão nem questionando, nem sabendo disso aí. Eu digo para você o seguinte, a Total, que foi uma das que entrou no entre aspas, leilão e pegou um 20% do campo de Libra, só entrou neste consórcio junto com a Petrobras e com as outras empresas. Por quê? Porque no dia anterior saiu a nomeação pela presidente Dilma, a indicação dos novos diretores da Petrosal. E quem foi que a presidente Dilma designou para assumir essa Petrosal? Quem? Vamos lá, Daniel. O principal, Oswaldo, até um xará meu, Oswaldo, acho que é Pedrosa o sobrenome dele, ou coisa parecida. Eu esqueci o segundo nome dele. Engenheiro da Petrobras, ex-engenheiro da Petrobras, que estava trabalhando numa empresa estrangeira que está furando poços de petróleo lá na Amazônia. Tem isso também. E sabe quem é esse cidadão? É exatamente o braço direito da Davi Zilberstein, ex-presidente da ANP, aquele cidadão que está... Cunhado do Fernando Henrique Cardoso. Aquele que chegou, quando foi o primeiro presidente da ANP, reuniu todos os empresários estrangeiros interessados em botar a mão no petróleo do Brasil, disse: o petróleo não é nosso, o petróleo é vosso. Davi Zilberstein, que está todo dia no noticiário da Rede Globo de televisão, lá com tudo que se vai falar em petróleo no Jornal Nacional, presta atenção. Adriano Pires, lobista de multinacional de petróleo. Davi Zilberstein, ex-presidente da ANP, lobista de multinacional de petróleo. E os brasileiros, vocês viram alguém falando, vocês ouviram falar... Carlos Lessa, ex-presidente do BNDES, apareceu no Jornal Nacional para defender alguma coisa? Não. Fernando Siqueira apareceu, Paulo Metre, engenheiro do Clube de Engenharia, ninguém aparece. Nós temos um outro problema seríssimo que não afeta o pulando a cerca, que é o controle da informação que chega para as pessoas no Brasil. Não houve um debate público, não houve um debate sério, as pessoas não discutiram esse assunto. Nós estamos falando em cima de um fato passado. E o fato passado é o seguinte: poucas pessoas estavam ligadas nessa história de ter ou não ter leilão, porque a mídia escondeu o assunto. Como escondeu, por exemplo, eu sou jornalista, gente. Eu me lembro exatamente da primeira página do jornal o Globo, no dia que o Congresso acabou com o monopólio estatal de petróleo no Brasil. Saiu um pé de página na primeira página do Globo. Eles escondem esse assunto. Escondem. A presidente está aí afirmando xenofobia, 85% do petróleo vai ficar no Brasil. Da riqueza do petróleo. Não vai ficar, não. Tenho certeza que não vai ficar. Maneschi, o Pulando a Cerca tem um programa que não tem pauta, não tem roteiro, não tem censura. Tem peito. Tem coragem. E a mídia esconde. Poucos programas de televisão, rádio, o que for, tem espaço. Mas aqui tem. Uhum. Então, estamos vivos. Uhum. Então, olha só, o internauta perguntou se a qualidade do petróleo do Brasil é boa. Eu posso responder essa pergunta de bate-pronto. Faça! Olha, qual é o nome do internauta? Internauta. Ah, o internauta, tá. Então vamos lá. Eu quero explicar o seguinte: o petróleo que nós sempre tivemos no Brasil, inclusive esse de Campos, ele é um petróleo um pouco mais pesado. É uma característica, o petróleo tem níveis de qualidade. O petróleo de Campos é de boa qualidade, é claro, mas o petróleo mais
pesado, ele serve pouco para gasolina, querosene de aviação, essas coisas que são combustíveis mais nobres e também subprodutos na área de petroquímica. Serve para uma porção de coisas, é petróleo. Agora, o petróleo de alta qualidade, que é, por exemplo, o petróleo do Campo de Libra, são 14 bilhões de barris de petróleo recuperáveis. Entenda o seguinte, Daniel, lá embaixo nós temos calculado de 35 a 40 bilhões lá, recuperáveis de 12 a 15 bilhões desses barris de petróleo. Então tem muito petróleo lá em Libra. É uma dádiva da natureza esse Campo de Libra. E tem um detalhe também importantíssimo que o governo também está escondendo da opinião pública, que o Campo de Libra está ao lado do Campo de Franco e os geólogos, inclusive o Guilherme Estrela, que foi o cara que descobriu o pré-sal no Brasil, que quando o diretor de exploração da Petrobras resolveu ir além do sal, entendeu? E achou o petróleo do pré-sal, o Guilherme Estrela mesmo afirma isso. Os dois campos são, na verdade, não são dois campos. Na divisão entreguista, sem vergonha e safada, falando em português claro, da ANP em relação a esses leilões de petróleo, dividiu em duas partes, mas na verdade trata-se de um campo só, mega, de recuperáveis de barris de petróleo, mais de 20 milhões de barris de petróleo, porque Libra e Franco são uma coisa só. Isso quem afirma são os geólogos da Petrobras que conhecem bem a área, porque foram eles que furaram. Agora, tem outras coisas muito sérias nisso, sabe o que me preocupa? Como brasileiro, e eu sei que as pessoas, o telespectador, têm que se preocupar. Essa é uma discussão que o Brasil precisa travar, gente. O que mais me preocupa é o seguinte, a presidente Dilma fala assim, não, os leilões vão continuar. Dessa forma, entregando a rapadura desse jeito que nós entregamos em Libra, vão continuar, quer dizer, tem uma outra questão, e o professor Ildo Sauer, professor da USP, ex-diretor da Petrobras, e um nacionalista também que está aí nessa briga com a gente, etc. e tal. O Ildo Sauer fala uma coisa muito importante, que ele entende bastante disso, ele é engenheiro também, etc. e tal. É a necessidade do Brasil, antes de sair dando, entregando, que a gente não sabe direito, o tamanho, não se mensurou ainda o que é exatamente pressão. O Brasil devia gastar 6 a 7 bilhões de dólares, e o Ildo Sauer que fala isso, que ele é da área, engenheiro, para mensurar o que é exatamente o pré-sal e qual é o tamanho dessa reserva que nós temos. O que nós temos na mão com pré-sal? Porque o problema é o seguinte, Guilherme Estrela, que é geólogo, que é o cara, diretor de exploração da Petrobras, que acreditou que existia petróleo além do sal e mandou, é uma coisa importante, aliás, para a gente falar com os telespectadores, esse Campo de Libra, a Shell esteve lá perfurando, na época dos contratos de risco, perfurou Libra e não achou petróleo, disse que o poço era seco. Ela perfurou 3.000 e poucos metros, não achou petróleo. A Petrobras, já com o know-how do pré-sal, depois de ter feito o campo de Tupi, foi além dos 3.000 metros que a Shell e devolveu para o governo, porque era seco, não tinha nada ali. E a Petrobras foi mais fundo, foi a 7.000 metros e achou o Campo de Libra, que eu estou te falando, que junto com o Franco dá aí 20 bilhões de... Olha, é dinheiro para dar com o rodo. Esse 1,5 bilhão que vale Libra, nós poderíamos resolver todos os problemas da Universidade Federal Fluminense, de todas as universidades públicas do Brasil, de todas as escolas públicas. Poderíamos, só com o Campo de Libra, só com... Eu estou falando, para o telespectador entender, a gente está falando Libra, petróleo, 20 bilhões, não sei o que lá. Gente, 1 trilhão e 500 bilhões de dólares, quando a gente fala 15 bilhões de barris de petróleo. Equivale a uma Petrobras inteira. 60 anos de trabalho da Petrobras. Agora, o problema não é só esse. Eu estou falando de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Quantos problemas brasileiros nós poderíamos resolver? A gente precisa ter criança vendendo amendoim na esquina, pô. A gente precisa ter guri correndo da polícia, fazendo besteira, se drogando nas esquinas. Com 1 trilhão e 500 bilhões de dólares, nós não podemos ter trens balas, eu falo logo no plural, nós não podemos ter tanta coisa para o Brasil. E a gente abriu mão de 60% dessa riqueza para 3, 4 companhias estrangeiras. Olha, gente, claro que o Brasil vai avançar, claro que serão mais empregos. Quando a presidenta fala que nós vamos ter 1 trilhão de reais chegando, entrando, plataformas, etc. e tal, tudo bem, ela tem razão, realmente isso vai acontecer, mas nós temos que pensar o seguinte, quanto mais nós poderíamos ter se esse campo fosse integralmente do Brasil, como a lei permite que seja. Olha só, eu me recordo o seguinte,
Quando inventaram o CPMS, era o primeiro CPM para resolver o problema da saúde, Saúde. o dinheiro nunca chegou lá. Isso é uma outra questão que você está E levantando. depois provisório foi definitivo. Aí mesmo que o dinheiro não chegou. Uhum. Usando esse exemplo, o CPMF, Uhum. que o roubo total e a saúde ficou mais decadente ainda, eu posso pensar nesse contrato com o posto de Libra. Eu acho que a tendência é acontecer quase ou igual a mesma coisa. Olha, Daniel, você está levantando uma questão importantíssima. Quantos impostos, quantas coisas já foram criadas nesse país em função da educação e da saúde? Hoje estão justificando a entrega de 60% do campo de Libra para empresas estrangeiras, dizendo assim, não, o dinheiro vem para a educação e para a saúde. Bom, em primeiro lugar, poderia vir muito mais, porque a Petrobras, tem um detalhe importante que eu estava esquecendo, é bom que o nosso telespectador tome conhecimento também. O Fernando Henrique Cardoso ele fez muitas coisas boas para o Brasil. Acabou com o monopólio estatal, deixou as empresas estrangeiras virem aqui tirar petróleo, fez um monte de coisa. Vendeu a Vale do Rio Doce, vendeu o sistema Telebrás, vendeu tudo. Foi uma festa para todo mundo. Uma festa perversa. Perversa. Ele está me avisando ali que o tempo está... Vendeu um trem. Vendeu o trem. Sim, vendeu os trens, as ferrovias, ele privatizou tantas coisas, né? Mas então, eu me perdi no que eu estava falando. Eu estava falando de quê? Aqui é um programa tão livre que às vezes ele também se perde, o telespectador. Fernando Henrique fez uma festa. Uma das festas que ele fez foi exatamente com a Petrobras. O Fernando Henrique pegou as ações da Petrobras, vendeu 1/3 das ações da Petrobras na Bolsa de Nova York por 5 bilhões de dólares. 5 bilhões de dólares, que hoje representam, esses 5 bilhões de dólares que ele vendeu naquela época, hoje representam, em termos do total de ações da Petrobras, se eu não me engano, 31, qualquer coisa por cento da Petrobras. Do total das ações, a Petrobras não é mais uma empresa 100% brasileira. 30 e poucos por cento da Petrobras estão nas mãos de acionistas diversos, inclusive estrangeiros via venda de ações na Bolsa de Nova York. Essas mesmas, só para você fazer um paralelo, esse que ele vendeu por 5, hoje vale mais de 100 bi. Já começa a coisa errada daí. Agora, quando a gente fala em 40% para a Petrobras do campo de Libra, a gente tem que dar um desconto desses investidores estrangeiros, porque a Petrobras não é 100% brasileira mais. Então, em vez de 40%, na verdade, aí você tira mais 10%, tem 60% para a gringaiada. A gringaiada levou 60% do campo de Libra e, por conta dessa venda de ação criminosa, na minha opinião, criminosa do Fernando Henrique Cardoso, que queria criar a Petrobras, vocês se lembram? Queria detonar, queria privatizar a Petrobras. O Fernando Henrique queria privatizar. Esses caras ainda têm cara de pau de vir pedir voto, gente. Pô, eleitor, presta atenção. Esse cara vai daqui a pouco estar te pedindo voto aí, para fazer de novo uma cachorrada dessa com o Brasil. Mas por conta disso, além dos 60% que a gringaiada levou em Libra, ainda tem esses 11, quebradinhos por cento que pertencem ao capital internacional dentro da Petrobras. A Petrobras hoje está com, digamos assim, com um bracinho já meio prejudicado. Então, 60 com mais 11 dá 71% para a gringaiada lá fora do nosso petróleo de Libra. Como que o Brasil vai ficar com 85%? Eu quero que a presidenta... Eu não sou xenófobo, não. Ontem ela disse que nós somos xenófobos, etc. Eu não sou, não, mas eu quero que a presidenta volte de novo para a televisão e me explicar que conta é essa que ela fez, que 85% da riqueza do campo de Libra vai ficar com os brasileiros. Olha só, voltando ao CPMF... CPMF, vamos lá. Que inventaram e o dinheiro da saúde não apareceu, sumiu. E o seguinte, hoje a saúde está tão decadente que não existe mais hospital público. É tudo OS, Organização Social, e uma empresa privada toma conta. E terceiriza tudo. Exatamente. Olha o processo. Então, pensando nisso,
a Petrobras vai no mesmo caminho. A própria Petrobras... Se a gente não tomar conta, vai. Olha só, o internauta perguntou o seguinte: perfurar em águas tão profundas requer muita tecnologia, que a Petrobras tem demais, é a maior do mundo, em offshore, mar profundo. Mas se houver um vazamento, já tem uma tecnologia para enfrentar o problema? Olha, isso aí que o nosso telespectador está levantando é um problema e um problema seríssimo. Para você ter uma ideia, o Globo, que é um jornal impoluto e todos nós conhecemos, o Globo, denunciou na segunda-feira passada, se eu não me engano foi o dia do leilão, não, foi no domingo, foi agora, essa semana, que saiu uma matéria do Globo dizendo o seguinte: não existe plano para conter vazamentos, possíveis vazamentos no campo de Libra. E mesmo assim eles leiloaram, sem ter um plano de contingência para correr atrás do problema. Aliás, isso aconteceu com a usina de Angra dos Reis, eu não sei se você sabe disso. A usina nuclear de Angra dos Reis não tinha um plano de evacuação quando inauguraram a usina, mas não tinha um plano de evacuação. Se desse um chabu, esse troço dá. Chernobyl deu chabu, Japão, Fukushima está aí, que é um negócio complicadíssimo. Lá nos Estados Unidos já deu chabu também, a usina nuclear. Inauguraram Angra dos Reis, que é Praia de Itaorna, Pedra Podre, pelos índios em Tupi-Guarani. Pedra Podre, porque o terreno lá é muito complicado. E já houve lá num verão desse um desabamento que quase que entupiu onde a usina capta a água do mar para esfriar o reator. Ia dar um chabu tremendo. Vamos lá. Manesc, chegou o nosso grande amigo Modesto Silveira. Senta aqui. Manesc, fica aí, Manesc. Você está preso aí nessa reserva de petróleo. Eu esqueci que a gente usa aqui nessa reserva de... Tudo bem, meu querido? Tudo bom? Ou eu entro Não, aqui. vem pro meio, vem pra cá, vem pra cá. Sabe que eu te soltei o microfone? Cuidado aí com o fio aí. No meio, mas Esse sem programa é um programa à mediar. vontade, não tem problema não. Nosso amigo Muito Daniel bem. Chutorieschi. Vai consertar. Isso. Vamos lá. Pulando a cerca. Eu acabei de pular a cerca aqui, uma ajuda aqui do nosso amigo, para poder botar Muito o bem. microfone. Pulou a cerca, por enquanto, Modesto, só petróleo. está faltando pouco Tá faltando tempo a sua opinião. do programa, Será? o poço de Libra. Qual é a tua opinião? Maior poço de petróleo do Brasil, uma importância de trilhões de dólares, né? Ou muitos bilhões de dólares. Eu acho que tudo, afinal, que é brasileiro deve ser de preferência empresa brasileira, a Petrobras como descobridora. E, tecnicamente, a mais evoluída de todos, a minha opinião é de que a Petrobras ficasse inteiramente com ele. É isso que ele está discutindo, Modesto. Isso nós estamos falando. Claro que a opinião do Brasil, não do multinacional, neoliberal, é o seguinte: o poço de Libra devia ser uma partilha entre a Petrobras e o governo do Brasil. Só isso. Resolvia tudo. O financiamento que o governo... Quem não dá um financiamento com porção de petróleo daquele? Mais que isso, na minha opinião, mesmo quando você não tem recursos suficientes, depende da estratégia que você traça para a exploração do petróleo. E todo mundo quer petróleo hoje, todo mundo quer, né? Dá como garantia o petróleo. E qual é o problema? O meu receio é que façam agora o que fizeram com outros minérios estratégicos, isto é, levam e depositam lá porque o mundo promete ter uma falta de petróleo e outros minérios. Igual o manganês na serra no navio. Quer dizer, o o navio levou a serra, como eu previa navio na levou a época, levou a serra. E hoje essa serra está depositada lá como reserva estratégica e nós ficamos com os buracos, lá. Eu irei lá daqui a alguns dias, vou até querer visitar isso para ver como está. Então, começamos o programa fazendo uma metáfora. O César, coloca todo mundo aqui. Olha só, o Brasil é um grande jardim lá fora.
É. E aqui tem a grade. Uma grade com um jardim. Ainda que a grade não nos agrade, nós temos o jardim lá fora que pode florir como nós quisermos e as nossas mãos adubarem e regarem. Mas doar o Brasil dos desagrados. Ah, isso eu acho horrível. Olha, desculpe, mas eu penso assim, é muito melhor ser patriófilo do que Xenófobo. xenófilo. Né? Eu acho que o Pulando a Cerca é um pouquinho de... Tem muito pouco programa na mídia que é patriófilo. A maioria é xenófilo. Bom, é bem verdade, a gente sabe muito bem como são as políticas mundiais. Às vezes, há pressões de tal monta que ninguém resiste e nem é obrigado a resistir. Que quando a coação é irresistível, o culpado é o coator e não o coagido. Olha, eu vivenciei isso como advogado, como testemunha e como vítima. Eu gostaria muito de saber tudo para tomar uma posição correta. Nós não sabemos o suficiente, mas de qualquer maneira, em princípio, nós temos que ter uma estratégia patriótica, uma estratégia que só chame os amigos para associar conosco, amigos que aceitem a nossa posição e que sejam da nossa confiança. O Modesto está levantando uma questão muito interessante, Daniel, que é a seguinte: por que o Iraque foi invadido? Não foi por causa do Saddam Hussein, não foi por causa do regime do Saddam, foi por causa do petróleo. Os Estados Unidos, assim que o Brasil anunciou em 2008 que tinha descoberto o pré-sal, os americanos recriaram a quarta frota que só teve funcionando na Segunda Guerra Mundial, para atuar no Atlântico Sul. Essa quarta frota foi recriada. Olha o que essa riqueza pode ser uma riqueza e pode ser a maldição do petróleo para o Brasil. Isso você está dizendo, em outras palavras, eu falei com um americano com quem eu conversava sobre essas questões estratégicas do mundo e as matérias-primas, né? Ele dizia, o americano é quem tem hoje a melhor tecnologia e informações sobre petróleo, que ele já está há 100 e tantos anos nessa luta. Eu disse, bem, se o problema é tempo, eu prefiro me entender com os iraquianos e os iranianos. Por quê? Eles não têm 100 e poucos anos eles têm 4.000 anos, no mínimo, já registrado em literatura, de um trabalho sobre petróleo, porque eles foram os primeiros. Tanto quanto a história sabe, há 5.000 anos foi inventada a escrita. A partir daí, as coisas começaram a ser informadas para o resto do mundo. Pois bem, só para concluir, você pega hoje um código daquele, código de Hammurabi, código de Eshnuna, código de Urnamur, Lipitstar e outros códigos, todos já falando, não só do petróleo, o uso do petróleo do rio, o petróleo da montanha. O petróleo da época não era só para iluminar casas, ele servia já, asfaltaram já no Império Persa uma estrada de cerca de 2.000 quilômetros de Sardis a Susa no Império Persa, que abrigava Irã e Iraque. Lamentavelmente, o nosso tempo terminou. Mas você, patrioticamente, chegou, apesar de dificuldade, aqui. Vem de outro estado. Deu o teu depoimento sobre a derrota do Poço de Libra. Então, vamos terminar o programa cantando junto, mais uma vez. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. E outra vez. Outra vez. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. Valeu! Outra vez, vale, valerá.